Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse nosso Ultra Hangout de hoje. Antes de darmos início ao nosso Hangout, eu gostaria de fazer alguns testes. Eu gostaria que você colocasse de 1 a 5 como está chegando o áudio aí dentro da transmissão, onde você está assistindo, como está chegando o áudio aí, por gentileza. Se você puder colocar, dar uma nota de 1 a 5 para mim fazer o ajuste de áudio aqui para vocês, por gentileza. Nós já vamos dar início ao nosso Hangout de hoje. Nós temos coisas muito especiais para compartilhar com todos. Então vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui dentro da comunidade, se vocês puderem colocar aí para mim, como que está chegando o vídeo, como que está chegando o áudio. Vamos lá. E aproveitando também, eu gostaria que você colocasse o nome da cidade e o estado de onde você está nos assistindo hoje. Qual cidade você está vendo esse Hangout? Ou de qual país? Temos pessoas que nos acompanham do Japão, pessoas que nos acompanham lá de Portugal. Então nós já temos algumas pessoas aqui. Quero dar o meu boa noite para a Fátima, para o Max Wendel, para a Lídia lá de Campinas, o Zeca Barreto, grande expert em moda, querido amigo, Camila Nóbrega, faz um trabalho com adictos fantásticos. Boa noite, Camila. Verinha, boa noite. Eduardo, da banda O Som da Mensagem, está conosco aqui hoje também. Cristiane Moraes e o Fábio. Legal. Pessoal, coloquem então, por gentileza, o nome da sua cidade. Creio então que o vídeo e o áudio estão ok para o nosso Hangout de hoje, que está mais que especial. Hoje nós fomos agraciados. Nós conseguimos a agenda de uma pessoa que... Eu sempre falo da agenda de palestrantes aqui, e realmente a agenda dela é cheia. Daqui a pouco nós vamos falar com ela. Emerson, de São Paulo, a querida Inês Coso, palestrante do CONAEX, especialista em neuroeducação, em neurociência. A Josi Melo também, Master Coach, grande amiga, palestrante do CONAEX. Cristiane Monteiro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal, muita gente ansiosa. Vamos acabar com essa ansiedade aí. Cristiane Moraes, Lídia, muita gente bonita aqui conosco hoje. O Emerson Fazendeiro e a Mara Alcântara. Então, olha só. Quem está aqui hoje pela primeira vez, eu gosto de falar, esse projeto, esse Hangout, nós realizamos toda segunda-feira. Quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Castelão, eu sou coach, palestrante. E no mês de agosto, eu reuni alguns amigos, alguns mentores e alguns palestrantes, trainers em PNL, alguns donos de instituições, e juntos nós realizamos um grande congresso. Foi o primeiro Congresso Nacional de Excelência Humana. Na época que aconteceu, foram 46 palestras durante uma semana, mais algumas outras palestras que vieram dentro de um pacote VIP. Então hoje nós temos aproximadamente 70 palestrantes que contribuem com o CONAEX. Contribuem de que forma? Então, toda segunda nós fazemos um hangout, de acordo com as necessidades do nosso público, de acordo com as necessidades das pessoas. Eu vejo o pessoal manda e-mail para nós, e a gente tem esse contato com esses palestrantes, e eles gentilmente, de acordo com a vaga da agenda deles, eles vêm aqui, participam desse hangout, e a gente faz um bate-papo, interage e aprende muito. Então, pegue aí o seu caderno, a sua caneta, que você vai aprender muito hoje. Técnicas fantásticas de aprendizagem acelerada. Então vamos lá, pessoal. Tá tudo ok aí, então? Para a gente começar aqui. Últimos ajustes, o áudio ok, o vídeo ok. É diferente da TV. A TV o pessoal já começa. Aqui nós temos que testar porque pode ser que tenha algum probleminha, tem um delay de alguns segundos até a minha voz chegar aí para vocês. E Delma de Uberaba, Verinha, Francisco de Taubaté, Sônia, Curitiba, Vera Zaia, também palestrante do CONAEX, Eduardo e a Camila lá de Valinhos, Vera Biasi de São Paulo, Ana Roberto Lima, Cristiane Moraes. Legal. Olha só, pessoal, nossa convidada de hoje, eu acho que só hoje ela foi nos 3 canais de TV da entrevista.
A agenda dela é super lotada. Ela ultimamente tem participado de vários programas de TV, porque o assunto realmente é muito pertinente. Nós temos pessoas que nos acompanham aqui que são vestibulantes, pessoas que estão prestando concursos públicos, ou até mesmo pessoas que querem melhorar o seu desempenho na questão de aprendizagem. Então, eu vou chamar aqui hoje ela que gentilmente aceitou esse pedido e nos cedeu um horário na agenda dela de forma gratuita, então, para realmente compartilhar o conhecimento com todos. Ela é psicoterapeuta holística, ela é presidente do IPOM, Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente. Eu estou falando da Miriam Duran. Miriam, boa noite, a Miriam já está conosco aqui. Eu quero dar uma boa noite para a Miriam. Miriam, você está no ar ao vivo para o mundo. E com a família Conaex, o pessoal que nos acompanha aqui, alguns amigos e convidados, e palestrantes também que estão conosco. Boa noite, Miriam, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bruno, muito obrigada pela oportunidade de falar mais uma vez sobre o meu livro. Eu tenho o maior prazer de falar do meu livro, da técnica. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Pessoal, e uma das coisas que eu achei bem interessante, eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu vou te mandar o livro e você vai ler. Depois você me conta o que você achou. Maravilha. Mas eu tive a oportunidade de pegar alguns trechos do livro com um assessor da Miriam, que é o Jacó, ele passou alguns trechos para mim, alguns tópicos. Eu achei muito interessante, eu achei fantástico. Olha, se você, de repente, alguém te chamou de burro, pode ser que tenha alguma vantagem nisso aí. Olha só, alguns gênios também foram chamados de burros. Talvez de fracassados em algum momento no quesito de aprendizagem. Então, ela vai compartilhar conosco alguns métodos que funcionam, algumas coisas que podem atrapalhar e algumas técnicas que vão maximizar a sua aprendizagem, ok? Miriam, antes da gente entrar especificamente no tema, antes da gente entrar no livro, eu sempre peço para os palestrantes falarem um pouquinho de si. Falar um pouquinho de você, da sua história de vida, pode ser resumidamente, de onde veio a Miriam até ser psicoterapeuta, ser hipnóloga, ter todo esse reconhecimento que você está tendo no Brasil e no mundo. Então, é com você a palavra agora. Tá bom, muito obrigada. Eu sou psicoterapeuta holística e hipnóloga. O meu sonho desde pequena foi fazer psiquiatria, mas eu não conseguia passar por medicina. Eu não me imaginava cortando ninguém. Então, o que eu fiz? Desde pequena, eu enxergava muitas coisas. Eu tinha um medo danado de ficar no meu quarto. Então, eu ia para o hall da minha casa, onde tinha vários livros. O meu pai era dentista e ele era hipnólogo também. Ele tratava pessoas especiais, que não conseguiam ficar numa cadeira de dentista, porque só aquele motorzinho, a fobia que as pessoas tinham, né? Então, ele tratava por hipnose essas pessoas. E ele era uma pessoa que fazia yoga, meu pai era uma pessoa muito especial. E ele tinha esses livros no hall. Como eu não conseguia dormir, porque a minha irmã dormia comigo, e ela dormia, eu via tudo que você podia imaginar no quarto. Então eu morria de medo, eu ia para o hall, acendia a luz e ficava lá. Aí eu nem lia, porque eu era muito pequena, não conseguia ler. Eu ia vendo figurinhas. Quando eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li foi sobre regressão. Quando eu comecei a entender, eu vi que tudo aquilo que eu lia, eu já fazia, só que eu não sabia os nomes. Então, quando eu fui fazer curso, eu fui fazer o primeiro curso da mente. E eu vi que eu já fazia aquilo. Aí, quando eu pude fazer realmente o primeiro curso, eu fui fazer o da mente, me especializei. Hoje eu dou curso da mente. Aí eu fui fazer hipnose, fazer mesmo, porque eu sou autodidata, mas eu quis fazer todos os tipos de hipnose. Então eu fiz todo... Para quem está nos ouvindo, o que seria o curso da mente? Curso de controle mental. Uhum. Porque eu acho assim, hoje em dia, ou você domina a sua mente, ou a sua mente domina você. De que maneira? Os seus pensamentos negativos. Porque nós somos o que nós pensamos. Só que muitas vezes são os nossos pensamentos negativos, de uma maneira até inconsciente, que dominam a gente.
Então, a gente se preocupa tanto em ter um corpo sarado, em ter, sabe, fazer exercícios físicos, e a gente não se preocupa em fazer exercícios mentais. E eu, desde pequena, me preocupei em saber por que eu enxergava, por que esse mecanismo aqui funcionava. Então, eu estudo a mente há muito tempo. E aí eu quis saber como funcionava. Aí eu fui para curso mental, eu nunca quis ir para o outro lado. Eu fiz parapsicologia, então eu não me encaixava na psicologia. A minha irmã fez psicologia. Mas para quem tinha feito parapsicologia, curso de controle mental, como é que eu ia fazer uma psicologia? Era tudo muito fora disso. Era um mundo muito diferente. Uhum. Aí eu fui para a hipnose, que também não batia com psicologia. Aí eu fui para o lado holístico e eu me achei. Aí eu fiz todos os cursos que você pode imaginar. Eu tenho mais de 40 tipos de terapia. E eu fui estudando, mas meu pai queria que eu fizesse uma faculdade. Eu não queria. Eu queria ficar fazendo cursos, mas ele queria que eu fizesse. Naquela época não tinha uma faculdade dessa área, né? Então eu fiz artes plásticas. Meu pai faleceu, eu estava no 2º ano de faculdade, e eu larguei a faculdade era para ele. Eu larguei assim que ele faleceu. E aí eu me dediquei cada vez mais a cursos e cursos dessa área. Comecei a tratar as pessoas, só que mesmo assim, eu não conseguia um tratamento que eu queria. Eu não conseguia um tratamento rápido. A minha demanda era muito grande para pânico, ansiedade, depressão e estresse. Só que eu não conseguia um tratamento para tratar realmente aquele bolo que a gente fica aqui emocional. Eu não conseguia tirar tudo isso. Até que eu descobri um tratamento que você realmente manda tudo isso embora. Assim, com uma facilidade muito grande. Você perdoa. Tudo muito fácil. Eu descobri esse tratamento misturando hipnose, misturando uma regressão que vai até o útero, e aí minha vida mudou da água para o vinho. Isso tem mais ou menos quase 20 anos, aí meu nome mudou. Hoje você põe meu nome do Google, é uma coisa assim, entendeu? Por isso que é o que você falou hoje, só hoje eu dei entrevista em vários lugares. Começa o Enem, eu sou chamada para dar entrevista em várias rádios, em vários canais, e hoje o meu intuito qual que é? É escrever uma série de livros, seja o seu terapeuta, para que as pessoas consigam elas mesmas se tratarem. Porque eu acho que todos nós temos um pouco de terapeuta, todos nós temos um pouco de engenheiro, um pouco de médico. Às vezes a gente não consegue, precisa de um auxílio de outro, mas às vezes só com o que a gente sabe a gente já consegue se curar. Então, esse livro, eu coloco o que é uma aprendizagem acelerada e vai junto um CD ou um áudio, aonde você, escutando esse áudio à base de hipnose, você consegue aprender em 1 hora o que você aprenderia em 1 semana. E isso eu vou fazer no outro livro de ansiedade, vou fazer no livro do sono, vou fazer em tudo, para que todo mundo que não possa passar comigo, compre um livro muito barato, e que consiga dormir bem, consiga se tratar de ansiedade, consiga se tratar de todos esses males, aonde eu trato e não vou poder tratar todo mundo. É esse o meu intuito. Que legal, maravilha. Olha só, depois no final nós vamos falar para você como que você pode adquirir os livros da Miriam Duran. Ô Miriam, tem um trecho... Durante. Isso, Miriam Durante. Tem um trecho do seu livro, que o Jacó enviou para mim, eu estava dando uma olhada, que fala de alguns gênios, e até o trecho lá, alguns gênios que foram considerados burrinhos. Certo. E foram considerados incapazes. E, aparentemente, isso acontece até hoje. Sim. E, aparentemente, algumas pessoas acreditam nisso e outras não. Então, assim, eu quero que você fala, o que aconteceu na vida dessas pessoas, o que mudou, e com certeza aconteceu com outros também, que provavelmente não mudaram, vamos dizer assim, o seu estado mental. Mas o que mudou na vida, por exemplo, do Einstein, que a gente conhece a história e sabe que teve dificuldades em questões de aprendizagem, o que mudou? O que aconteceu na vida dele? Por que ele foi considerado uma pessoa com déficit de aprendizagem, por exemplo? Eu dei o exemplo
deles, por quê? Eu atendo muita gente e hoje em dia é muito fácil falar, ah, eu tenho uma situação financeira ruim, então eu nunca vou alcançar um lugar, eu hoje não consigo porque eu tenho uma deficiência, porque eu tenho isso. Então, eu quis começar o livro dando esses 4 exemplos. Porque se você for ao fundo da história dessas 4 pessoas, que são 4 gênios, mas que tiveram tantas dificuldades, não foram? Darwin, Edison. Thomas Edison, Einstein, Darwin, eles tiveram tantas dificuldades que, se você for ver, eles deram a volta por cima e conseguiram se superar. E quando eu vejo uma pessoa que, às vezes, ela tem um probleminha bobo, e ela fala assim, ah, não, sabe, não vai dar. E que eu falo, não é assim, porque hoje em dia está todo mundo muito acostumado, ah, não consigo. Na primeira dificuldade, ele larga. Então, eles precisam de exemplos. Se você for ver, as pessoas só conseguem ser um sucesso, as pessoas só conseguem se superar se elas realmente, em primeiro lugar, acreditarem nelas. E elas realmente forem atrás. Independente delas passarem por derrotas, independente delas passarem por dificuldades, mas elas correrem atrás do que elas querem. E as pessoas hoje desistem nas primeiras dificuldades. E aí você não consegue nada. O Thomas Edison conseguiu mais de 1000 invenções. E ele, com 8 anos de idade, não foi um professor. 4 professores. Chegaram para ele e falaram que ele tinha cérebro oco. Então, para uma criança de 8 anos escutar isso de um professor, que você tem cérebro oco, coloca isso hoje em dia, que hoje em dia nada é politicamente correto, nada pode se falar. Imagina falando isso hoje para uma criança. E ele simplesmente, o que aconteceu? Que ele tinha que ficar em casa, que ele não podia mais ir para a escola, que ele não entendia nada. A mãe dele acolheu aquilo, e a mãe dele falou, não é nada disso, eu vou te ensinar. E a mãe dele ensinou, e ele achou que não era nada disso, não deu a menor bola. Tanto que não deu, que aprendeu, e demonstrou para todo mundo que ele é o gênio que é. Então, se ele tivesse acreditado naqueles professores, que eram os mestres para ele, né? Porque eram as pessoas que estavam acima dele, e acima da mãe. Se ele tivesse dado bola para aquelas pessoas, hoje ele não seria ninguém. Então é isso que eu falo, quando você acredita em uma coisa, não interessa o que os outros pensem, corra atrás. Não me interessa se a pessoa é melhor do que você, se a pessoa é maior, não interessa a grandeza, corra atrás do que você quer. Maravilha. Realmente, a gente temos que buscar os nossos sonhos, né, constantemente. Então a gente vê exemplos e mais exemplos hoje de pessoas com dificuldades e, enfim, aparentemente todas as pessoas de sucesso tiveram dificuldades. E as falhas são desistência. Então, realmente, quem falha é quem desiste. Enquanto você não desistiu, você não falhou. Ô, Miriam, e falando assim das pessoas que se preparam. Então, assim, hoje, eu já acompanhei pessoas, tenho amigos que estudam muito, pessoas muito preparadas, mas chega na hora, vamos dizer assim, a hora H, na hora dá um branco. A pessoa esquece tudo. O que acontece e como superar isso? Isso é o seguinte, 80% do aprendizado hoje, já foi isso mais do que cientificamente provado, 80% das dificuldades de aprendizado estão relacionadas ao estresse e à ansiedade. Você eliminando o estresse e a ansiedade, a pessoa aprende mais e melhor. Por isso que eu lancei esse livro. Esse livro, o que ela faz? Ela bloqueia o estresse e a ansiedade. Ela faz você lidar com ele de uma maneira diferente. Faz você aprender que quem domina o seu corpo é você. Você aprende
a lidar com isso. Quando a ansiedade toma conta do seu corpo, você aprende que você pode dominar tudo isso. Porque o estresse e a ansiedade é uma coisa boa para você. Estresse te motiva. Por exemplo, hoje tem um hangout. Eu estou fazendo um hangout com você. É a primeira vez que eu faço. Se eu não tivesse um pouquinho ansiosa para fazer um hangout, primeiro porque você sabe que eu não entendo nada de computador. Para quem não sabe, eu não entendo nada e hoje eu estou sozinha aqui. Eu não tenho ninguém da minha equipe para me mostrar como eu estaria aqui. Então eu pedi para o meu pessoal, deixe tudo pronto. Eu estava dando uma entrevista à tarde, voltei e o pessoal deixou pronto a minha câmera pronta aqui no computador, tudo. Eu só tinha que me arrumar e vir aqui para o computador. E se não tivesse pronto? Eu tenho um compromisso. Quando eu assumo um compromisso, eu não volto atrás. Se eu dou minha palavra, eu dou minha palavra. Então eu estava preocupada se ia dar certo ou não. Mas isso é uma coisa gostosa. Isso te motiva. Faz a coisa ir para frente. O que não pode acontecer é aquela ansiedade que vai fazer o quê? Amanhã eu tenho um hangout, eu não vou dormir. Porque e se não der certo? E se eu não me sair bem? Será que eu vou saber falar? Será que eu vou estar bem? Isto é a ansiedade tomando conta. Ela está mandando em mim, não eu nela. Sabe? É o estresse que toma conta. A gente que tem que tomar conta, não ele da gente. Aí é que é. A gente tem que perceber. Tem pessoas que falam assim, Miriam, mas como é que eu percebo quando a ansiedade tomou conta da gente e quando o estresse? Quando passou da medida. Você come um pedaço de bolo, você comeu, você fez um bolo, você comprou um bolo e você comeu um pedaço. Um pedaço é gostoso. De repente você come um segundo pedaço, também é gostoso. Você vai para o terceiro, você já percebeu que você já passou. Você vai para o quarto, você já passou, não passou? Você sabe que você passou da medida. A mesma coisa na ansiedade, a mesma coisa no estresse. Tem pessoas, para você ter uma ideia, tem gente que eu atendo que começa a somatizar tanto antes da prova, que ela vai começando com gastrite, ela começa com dor aqui, que ela não é que ela vai travando os dentes, não é nem isso. Ela chega na hora de dormir, ela aperta tanto a arcada, que no dia seguinte ela não consegue abrir, de tanta dor que ela tem. Depois, o que acontece? Ela não consegue fazer o exame, porque ela vai somatizando tanto que ela tem febre. Aí a culpa não é dela, ela ficou doente e ela não pode fazer o exame no dia, porque ela está doente. Então, tudo aconteceu e vai descarregando no corpo. E tudo isso, nada mais e nada menos do que o estresse. É uma somatização. Aquela pessoa que chegou até a prova e deu um branco, ela vai ficando tão ansiosa, mas tão ansiosa, ela chega na hora da prova, ela olha aquilo, ela lê, mas ela não enxerga. Ela está tão ansiosa que o raciocínio dela, ela não enxerga o que está ali. Ela sai da prova, ela saiu daquele momento estressante, ela está indo embora. Aí ela começa a lembrar, ela fala, gente, mas eu sabia tudo aquilo, por que eu não lembrei? Porque ela já saiu daquele momento, entendeu? Aí ela começa a lembrar. Então, o que ela precisa aprender? Que ela tem que controlar. Como é que ela começa a controlar? Como é que a gente começa a ficar ansioso? Tudo começa pela nossa respiração. Nós vamos dar calma ao pânico pela nossa respiração. Você pode perceber que quando você está calmo, a tua respiração é tranquila, calma. Aí você começa a ficar mais ansioso, você começa a respirar pela boca. Depois você vai hiperventilando, porque você vai respirando cada vez mais pela boca e você vai oxigenando o seu cérebro. Você vai cada vez mais, cada vez mais. Você precisa aprender a controlar tudo isso. Senão, você vai desencadeando um monte de coisa. Vai entrando o ciclo do medo. Aí, meu filho, aí ninguém te segura mais. Você pode ter até um ataque de pânico, que duram 20 minutinhos. E para quem já teve um ataque de pânico, sabe que isso é horrível.
Então, o que que a gente fala? No livro, eu dou várias dicas para a pessoa. A pessoa precisa, se ela tem esses problemas, porque fora a pessoa ter todos esses problemas, entrou nessa época, eu não digo nem que esse livro não é só para quem está prestando Enem agora, não é só para quem vai prestar vestibular, é para quem quer prestar um concurso, é que agora a gente está falando mais para essas pessoas, né? Essas pessoas, elas sofrem também uma pressão muito grande, porque às vezes o pai tem um negócio de família, então ele deposita toda a esperança naquele filho ou naquela filha. Por mais que ele não fale, tem um peso muito grande do filho acabar seguindo a carreira. Então, tem aquela pressão. Então, todo mundo sabe disso. E os nossos estudantes, infelizmente, eu sei pelo instituto que eu tenho, a gente faz 1000 pesquisas e a gente sabe que não é mania dos brasileiros, eles não têm isso, eles não estudam, começou o ano letivo, ao invés dele estudando assim que ele recebe matéria, ele não tem essa mania. Ele vai começar a estudar quando? Agora. Agora que está próximo, ele vai começar a estudar. Então, ele recebe a matéria é muita matéria. Então, ele já fica estressado e ansioso, por quê? Porque é muita matéria e pouco tempo. Então, ele tira no par ou ímpar o que ele vai estudar. E aí, ele reza para cair aquilo na hora da prova. Então, a ansiedade e o estresse dele também é por conta disso. Porque ele já sabe que muita matéria ele não estudou. Uhum. Ô, Miriam, então, é complicado. Entendi. E assim, a gente observa que, por exemplo, algumas dificuldades, elas são construídas ao longo do tempo. Então, assim, quais seriam os fatores que prejudicariam um processo de aprendizagem e quais os fatores que poderiam maximizar ou poderiam nos ajudar mais dentro desse processo de aprendizagem, no contexto geral? Olha, hoje em dia, uma das coisas que prejudica muito, eu não digo nem só os estudantes, tá? Está prejudicando muita gente, é o sono. Hoje em dia, a falta de sono, o sono está com uma qualidade muito ruim. Nós fizemos uma pesquisa e 69% das pessoas tinham um sono muito ruim. Essa pesquisa foi feita, acho que há uns 6 meses atrás, foi uma pesquisa imensa que nós fizemos, no Brasil todo, e depois nós retomamos essa pesquisa saiu no Globo Ciências, foi uma pesquisa muito grande, foi muita divulgação que teve, e eu acho que essa pesquisa, pelo que eu vejo em consultório, se a gente for fazer essa pesquisa de novo, ela já está assim, 90%. Por quê? Porque quando você fica em frente a uma televisão, você quer ou não, você acaba dormindo, você cansa. Sabe quando você fica pescando assim, você cansa e você acaba dormindo. Só que hoje em dia, todo mundo, quando chega à noite, ela fica em frente ao computador ou um celular. E isso vicia. E você acaba interagindo com ele. Quando você vai ver, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, só que no dia seguinte você tem que trabalhar, você tem que estudar. E aí você não dorme bem. Quando você não dorme com ele ligado, que é triste demais isso. Eu bato muito nisso, então às vezes eu vou fazer alguma palestra, ou eu vou em algum programa e o pessoal fala, Miriam, pelo amor de Deus, não fala isso no celular, os jovens não gostam. Eu falo, gente, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu prefiro que não me convidem, porque eu realmente não estou para agradar, eu estou para falar a verdade. É assim, eu acho que a tecnologia, ela veio para auxiliar a gente, e ela auxilia demais. Mas ela não é uma coisa, do jeito que ela tá, eu vejo assim, o jovem tornou insubstituível, e não é. Você não pode dormir com o celular ligado, porque o celular, ele é compatível com o seu cérebro. Então, quando você dorme com o celular ligado,
Você não tem um sono reparador. Se você quer, a desculpa que eu escuto deles é que o celular tem que ficar ligado porque ele é o seu despertador. Então eu falo assim, então ponha no modo avião. Porque aí ele vai tocar, mas ele não vai clicar durante a noite. Porque você está dormindo. Né? Aí ele tá fazendo um trabalho, teu cérebro está lá, quietinho. Porque a hora que você dorme, o teu cérebro não fica parado. Tem milhões de tarefas que vão acontecendo durante a noite e que qualquer barulho que aconteça, ele para ver o que está acontecendo. Você não tem um sono reparador. Por isso que a maioria das pessoas hoje, você escuta, não só os jovens, como de várias idades, as pessoas falarem assim, eu estou com problema de memória. Não estão com problema de memória. Elas não estão dormindo, acham que estão com problema de memória, porque elas estão dormindo com o celular ligado. Então, todo mundo que eu atendo, que tem oportunidade de falar, eu falo, gente, pelo amor de Deus, faça uma experiência, não dê a mínima porque a Miriam fala. Só faz uma experiência, desliga o celular uma semana. Ponha no modo avião. Depois de uma semana, vocês vão ver se eu tenho razão ou não. A memória volta, eles falam, nossa, é verdade. É o celular, gente. Ele é movido a eletricidade, igualzinho essa coisa que a gente tem aqui. E é interessante que, às vezes, você faz a experiência de... Eu fiz uma experiência, o Valdecir Carneiro, ele gravou um tutorialzinho de auto-hipnose, e eu fiz algumas experiências, até eu tenho o hábito de fazer a do despertador. Então, como que seu cérebro ele é conectado com as coisas? Porque se você fizer uma auto-hipnose ao dormir, colocando assim, vou acordar a tal hora, mais ou menos isso, você acorda. Como? O cérebro está captando as informações que estão aí fora. Né? Então, veja assim, você falou de insubstituível, eu lembrei do Augusto Cury. Ele usa muito um termo chamado SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, que hoje em dia são tantas informações, e é Facebook, é WhatsApp, são jogos, e a mente acaba ficando... numa forma, interage muito rápido com isso, e quando ele vai para um método mais de ter que parar, né, ele não consegue a concentração. Então, assim, é inevitável hoje esse contato, vamos dizer assim, não só ao dormir, mas durante o dia, é inevitável que a pessoa vai, até problemas de gerenciamento do tempo, eu tenho lido pesquisas a respeito de Facebook, de WhatsApp, como tem atrapalhado as pessoas. Mas assim, Miriam, como fazer bom uso das tecnologias? Como fazer o bom uso das tecnologias hoje em dia? Não, as tecnologias são excelentes. Não, não é esse problema. O problema é o seguinte, as pessoas acham que elas são multitarefas. Quando Augusto Cury fala isso, ele fala muito bem. O problema é que as pessoas hoje, elas não conseguem entender o que as pessoas falam. Elas não leem. É assim, multitarefas... É isso, você não pode, por exemplo, eu estou fazendo um hangout com você, eu estou fazendo um hangout com você. O meu celular está aqui, modo avião. Eu não posso estar com o celular aqui ligado, os telefones aqui do lado do meu escritório, está tudo desligado. Eu tenho 3 computadores aqui, tudo desligado. O grande problema é que as pessoas não fazem isso. Então, eu estaria aqui falando com você, estaria aqui, ó, mexendo no outro computador, mexendo no celular, atendendo o telefone. Primeiro que eu acho isso uma grande falta de respeito com você e com a tua plateia. Tá? E segundo, eu não estou nem falando com você e nem com ninguém. Porque eu não estou nem dando atenção para as outras pessoas e nem para você. Porque quando a gente acha que a gente é multitarefa e consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, a gente corre um grande risco de errar tudo. A gente não faz nada direito. Porque a gente se concentra em uma coisa de cada vez. É isso que eu te digo. Então, a grande sacada do método é isso. A hipnose funciona. Por que a hipnose funciona? E aí a gente fala, a gente tem vários hipnólogos hoje. Por que alguns são conhecidos? Por que alguns conseguem algumas coisas e outros não conseguem nada? Por quê? Você vê, tem vários hipnólogos conhecidos que conseguem e outros que nada.
né? Porque simplesmente alguns sabem fazer e o outro só ficam lá na nada. A hipnose é uma coisa focada. Entendeu? Então, ou você aprende que falar com a sua mente e usar é foco, ou então... Porque a grande coisa é assim, você hipnotizar uma pessoa é muito fácil. Você botar uma pessoa em hipnose é facílimo. Agora, depois, o que você faz com essa pessoa nesse estado é que é o grande lance. Quando a pessoa está focada, quando a pessoa está nesse estado de relaxamento, ela está no estado propício para estudar. Por isso que o meu método é este, é o relaxamento. Você começa fazendo um relaxamento. Esse método tem mais de 2000 anos. Os yogis faziam isso. Depois, em 60, se você for ver, teve mais gente que fez, só que mais complicado. Aí eu vim para esse método e fiz uma coisa mais simples. Eu fiz uma coisa muito simples, que qualquer um pode fazer. Por que eu fui simplificando? Porque as pessoas têm preguiça de fazer. Então eu fui fazendo o mais fácil possível. Para que as pessoas tenham bem mastigado como elas fazerem e que dá realmente resultado. Então, para que não tenha uma coisa assim, eu não consegui. Você, não sei se você sabe, eu tenho um relaxamento que ele está em 97 países. E esse meu relaxamento que está em 97 países, ele faz qualquer pessoa dormir, qualquer pessoa que tenha dificuldade para dormir, ela escuta 5 dias, o máximo que as pessoas conseguiram, 5 dias e ela passa a dormir. E nunca, até hoje, ninguém que escutou 5 dias não conseguiu dormir. Eu não tenho uma pessoa que tenha falado alguma coisa negativa dele. Ele já passou de mais de 100 mil pessoas que viram esse relaxamento. E está em 97 países. Então, quer dizer, é o próximo que eu vou fazer de sono. Então, é esse intuito. Eu faço muito trabalho voluntário. E é com esse intuito que eu quero fazer. Então, agora, é esse do livro. É mostrar para as pessoas que todo mundo pode. Que é tudo muito fácil. A mente não é tão complicada assim. Existem mecanismos fáceis da gente controlar o nosso corpo, controlar a nossa mente e conseguir o que a gente quer. Entendi. E fora essas questões que você disse sobre, vamos dizer assim, multitarefa, tem as questões da saúde do corpo, da saúde mental. As pessoas hoje, além do estresse que vive, sei lá, no mundo corporativo, no trânsito, se alimentam muito mal, às vezes não praticam exercício físico. Como que isso aí afeta a mente diretamente? Assim, as pessoas sabem, mas assim, vindo de uma pessoa que está há anos trabalhando com terapia, fala para as pessoas como que isso pode influenciar negativamente uma pessoa que quer melhorar o seu desempenho em termos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento pessoal. É aquela receita que todo mundo sabe. É o beber água. Todo mundo sabe que beber água faz muito bem. Todo mundo sabe que a gente tem que beber de 6 a 8 copos. Se você for uma pessoa estressada, você pode aumentar isso. Pode aumentar, porque uma pessoa estressada, ela tem que beber mais. Você sabia que 60 a 65% do nosso corpo é composto de água? Então, quando a gente diminui 5% disso, 30% do nosso cérebro começa a ficar comprometido. Quando você faz isso uma vez, tudo bem. Mas quando você faz isso 2, 3, 4, 5, aí você começa a pôr ele, sabe? Ele já começa a ter problemas. Então, é assim, não é que simplesmente faz um mal. Então, você vai ter um problema da água, se você não fizer exercício físico, que é o que a maioria... Você vai ter um problema da água, você não vai fazer exercício físico, você vai comer
em excesso, tudo isso que a gente já está acostumado a saber, comer açúcar demais, todas aquelas coisas que a gente sabe, você estudar quando você está doente. Foram algumas dicas, eu peguei 10 dicas, no livro eu peguei 10 dicas simples, que são dicas, sabe, beabá, coisinha boba, mas que eu falei, gente, são coisas que a gente não pode fazer. Que eu expliquei assim, que a pessoa para estudar, hoje em dia todo mundo na hora de estudar, ela pega e vai estudar, às vezes eu vejo, vai estudar no meio da sala. Não dá, que é aquilo que eu falei, não dá. Eu separei aqui hoje, eu tirei tudo. Não dá. No livro eu explico, você tem que ter um lugar só para você. Não dá para você deixar um lugar onde a sua mãe pode entrar e te chamar atenção, porque você vai fazer um relaxamento. Então é um lugar só para você. Não dá para o telefone tocar, não dá para o seu celular tocar. É um lugar para você estudar. E uma outra coisa, você tem que estudar por 50 minutos. Depois de 50 minutos, se você quiser estudar mais, você tem que levantar, tomar uma água, dar um descanso. Depois de 50 minutos, não adianta você ficar martelando ali. No corpo, no físico, quanto mais força você fizer, melhor. Você quer levantar uma mesa? Quanto mais força você fizer, melhor. Na mente, não. Quanto mais força você fizer, é pior. Quando você está querendo a solução de uma coisa, se você ficar ali em cima, você não consegue. Se você levantar, dar um descanso, você consegue a resposta rapidinho. Na mente é a mesma coisa. Então, ficar 4, 5, 6 horas estudando, você não grava nada. Não grava nada. Varar a noite estudando, não grava nada. Então, é assim, basicamente, o método qual é? Você faz um relaxamento, que tem no livro. Aí, você relaxado, você está num estado propício para estudar. Então, antes de você estudar, você vai escolher o lugar que você vai estudar, né? Não importa. Ah, minha casa é pequena, eu não tenho lugar nenhum. Você tem um banheiro para estudar? Então, você vai ser lá no banheiro. Olha, durante 1 hora eu vou ficar no banheiro. Pronto. Tanto faz o lugar, banheiro, quintal, não interessa. Você vai ficar lá, só que você não pode ser incomodado por ninguém. Então, você vai ficar ali, separa as coisas que você vai estudar. Aí você vai ligar um negócio para você poder estudar o som ali. Aí você vai fazer o relaxamento sentado. Por que sentado? Porque você vai relaxar tanto e eu não quero que você corra o risco de dormir. Porque eu quero que você fique relaxado e estude. O relaxamento, ele tem uns 15 minutos. Você vai fazer o relaxamento. O que vai acontecer com você? Você vai relaxar e você vai baixar suas ondas cerebrais. Então, você vai ficar em alfa, certo? Você vai relaxar. Quando acabar esse relaxamento, de fundo vai ter uma música que ela vai te manter nesse relaxamento. Vai te manter calmo e relaxado. Aí, tudo que você for estudar, você vai gravando com muita facilidade. Com essa música de fundo. Você vai estudar por 50 minutos. Aí você vai, se você quiser estudar mais, você até pode. Só que você levanta, vai tomar uma água, vai conversar com alguém. Anda um pouquinho. Se você quiser voltar, você põe só a música, não precisa fazer o relaxamento de novo. Põe a música de fundo e estuda por mais 50 minutos. Acabou de estudar, faz o meu relaxamento que está no YouTube. E aí, se você for dormir, que eu acho que a melhor hora para se estudar é um pouco antes de dormir. Por quê? Tudo que nós fazemos meia hora antes de dormir é o que nós levamos para o nosso sono. E tudo aquilo que nós aprendemos durante o dia, nós vamos trabalhar quando a gente dorme. Então, todo o aprendizado durante o dia, você vai trabalhar na hora de dormir. Se você dormir e tiver um sono reparador, você vai levar tudo isso para sua memória de longa duração. Então, eu peço para a pessoa fazer 2 relaxamentos que está no meu YouTube. Por quê? Porque eles têm 15 minutos. Você fazendo 2, você elimina tudo que você fez durante o dia. Às vezes, você assiste um filme de terror e vai dormir. É isso que você está levando para o seu sono.
Ou você assiste um jornal sangrento, é isso que você está levando para o seu sono. Então, você vai fazer o relaxamento e dormir. Caso você estude durante o dia, você vai fazer o relaxamento de 15 minutos, dá uma descansada de 15 minutos e levanta. Tudo isso vem para sua memória, à noite você vai dormir e pronto. Sem problema nenhum. Você vai gravar tudo o que você estudou. É só isso. Não precisa fazer mais nada. Você grava tudo. Aí você vai, mas é tão fácil, é muito fácil. Que bom, né? É muito fácil. Eu, esse ano, o ano passado, eu fui para Michigan, na faculdade de Michigan. Eu fui a passeio. E eu fui para lá e acabei conhecendo um pessoal que estava fazendo um curso de MBA em Michigan, e eu acabei dando uma palestra de estresse em Michigan. E acabei atendendo duas pessoas que estavam fazendo o curso aqui em São Paulo, quando eu voltei, por Skype. Eu atendo muita gente por Skype. E eles fizeram esse curso comigo, de aprendizagem. E eles foram as duas pessoas que me deram um testemunho do meu livro. Então, eu tenho 2 testemunhos de 2 pessoas que fizeram o MBA em Michigan. Eu tenho 2 testemunhos de peso do melhor MBA do mundo, quer dizer, foi muito bom. E eles dão um testemunho muito bom, porque realmente não tem erro esse método. É muito fácil, porque a hora que você está em relaxamento, você aprende tudo, que é o caso da hipnose. Você está aberta para aquilo. Como você disse, você fala a hora que você quer, em auto-hipnose. Todos os meus pacientes, eu pergunto, que hora você quer dormir, que hora você quer acordar? Eu falo, eles me falam, e eu falo para eles, olha, você vai acordar às 7, você vai dormir às 10, e eles acordam e pronto, sem despertador. Porque você dá o comando não sendo contra o que eles querem, é isso que acontece. A mente aceita. É muito fácil. Ô, Miriam, tem um conceito que você falou, que é o conceito de utilizar o cérebro e descansar. Mas também existe a questão do estímulo, que é diferente do que você ficar 3 horas, 4 horas estudando. Isso não é estimular o cérebro. Então, assim, quais seriam os estímulos ou alguns exercícios que você aconselharia as pessoas a realizarem, a fazerem, para maximizar esse processo de aprendizagem ou para melhorar a utilização do cérebro? A gente sabe que tem várias coisas hoje que ajudam nesse sentido. Mas o que você recomenda? Agora não dá mais tempo para o Enem. Para o Enem não dá. Entendeu? Se você está falando para a pessoa melhorar para isso, tudo bem. O que tem? Palavras cruzadas são excelentes. Qualquer jogo de tabuleiro é muito bom. Tudo que é novo. Porque se não for novo, você queima neurônio à toa. Sabe quando você vai num shopping e você vai lavar as mãos? Isso é ótimo. A gente vai num shopping, vai no banheiro. Então, a gente entra no banheiro. Outro dia eu não vou muito, mas outro dia eu fui num shopping e eu cheguei e fui lavar a mão e era totalmente diferente. Por quê? Aí você é obrigada a pensar. Porque você está tão acostumada a abrir a torneira, né? Agora você vai num shopping, não. Uma hora você bate a palma e a água sai. Uma hora você aperta embaixo e sai. Por quê? Você é obrigada a pôr isso daqui para funcionar. Tudo que você é obrigada a pôr para funcionar, faz bem. Você tem que pensar, porque senão vai tudo no automático. Tudo que for no automático não faz bem. Então, toda vez que você tiver que pensar, faz um bem danado para o teu cérebro. Então, se você está acostumado a todo dia ir pelo mesmo caminho para sua casa, mude o caminho. Se você está acostumado a todo dia tomar banho, começando pelos pés, começa pela tua cabeça. Uma coisa muito legal é usar os sentidos. Por exemplo, você toma banho, tome banho com os olhos fechados. Gente, vocês não têm ideia a sensação como é diferente. Você pegar o sabonete e passar na sua pele com os olhos fechados, você sente, é muito diferente. Comer com os olhos fechados, andar pela sua casa com os olhos fechados.
tudo isso faz um bem danado. Você exercita outros, sabe, outros sentidos. Então, tudo isso você vai exercitando e você vai ganhando muito. Tem muitos exercícios. Porque senão você fica na mesma coisa. Você não chega a lugar nenhum. Se você não se exercitar, você não vai a lugar nenhum. É aquilo que eu te disse, exercícios físicos são extremamente importantes, mas exercícios mentais são muito importantes. Não adianta você ter um corpo sarado. O corpo sarado não para de pé se a sua mente não for boa. Se você não mandar aqui, ele não para de pé. E hoje em dia, a depressão estava em 4º lugar. Hoje em dia, ela já está em 2º lugar. E em 2020, ela vai estar em 1º lugar. Isso quem fala é a Organização Mundial de Saúde. Não sou eu. Eu sei porque eu atendo muita gente, mas é a Organização Mundial de Saúde quem fala. Eu sou especialista em pânico, eu atendo muita gente de pânico. As pessoas, elas estão perdidas. Então, gente, não custa, são coisas bobas que a gente pode fazer. Treinar não custa nada. Sabe, caminhos alternativos, coisas que a gente faz em casa mesmo. E que a gente pode melhorar. Entendi. Maravilha. Pessoal, é o seguinte. Eu vou abrir para quem tem dúvidas, tem várias perguntas aqui para Miriam, vou direcionar algumas perguntas para ela. E se você tem alguma dúvida relacionada ao tema, alguma experiência sua, pessoal, se quer compartilhar, quer deixar aí algum comentário, deixa aí embaixo, vou ler o seu nome. E aproveitando, mandar um abraço para o Ítalo de Campo Grande, ou Linalva lá de Serrinha, Bahia, para o meu amigo Hamilton, ele é procurador aqui no Mato Grosso do Sul, está presente aqui. Querida Simone Garcia, Master Coach, palestrante do CONAEX. Fernanda Castelão, minha prima, está aqui hoje conosco também. Legal. Então, olha só. Tem algumas perguntas do Eduardo, da Camila, da Carla, legal. Da Cristina, do Fábio. Miriam, vamos lá. O Fábio, ele faz uma pergunta, e eu vou colocar um tópico a mais aqui. Ele fala a questão da repetição. Se esse método da repetição funciona na aprendizagem. Esse método da repetição é o nosso método de aprendizagem antigo. É o nosso método da escola, que é o da tabuada, que a gente repetia. Da decoreba. É o da decoreba, que a gente gravou a tabuada decorando, né? Uhum. Então, por exemplo, como é que funciona o meu método? Ó, quer ver? Aqui está meu livro, né? Vou te dar um exemplo bem simples. Aqui está meu livro. Vamos pegar aqui uma página qualquer. Pegar uma página que tem bastante texto. Ó, aqui tem texto. Vamos dizer, como é que é o nome dele? Fábio. Olha, Fábio, dar para ver essa página? Dá. Vamos dizer, Fábio, que você tivesse que ler essas duas páginas, tá? Se você tivesse que ler isso daqui, para você poder entender isso daqui, para decoreba, você teria que ler o quê? Umas 5, 6 vezes? Com esse método, você lê isso daqui uma vez, 2 vezes, acabou. Não precisa ler mais. Você já entendeu. Não tem decoreba. Você já entendeu. Maravilha. A Camila Nóbrega, ela pergunta o seguinte. Miriam, eu tenho transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, e também ela teve um processo por dependência química, que deixou ela de alguma forma sem controle da respiração, mas ela viu motivação em ajudar o próximo, que vem ajudando bastante, diminuindo os medicamentos, entre outras coisas. Você acha que ocupando a mente com outras coisas diminua os transtornos? Ela aproveitou, você é especialista nessa área, eu aproveito e deixo... Não tenho como falar com ela? Tem, eu vou passar depois o contato dela para você. Pode ser? Não, por exemplo, eu não posso falar agora com ela? Pode ser.
Pode ser. Então, ela pergunta o seguinte, se ela ocupando a mente pode diminuir outros transtornos. E até aproveito, tem pessoas aqui que certamente têm dificuldades, que atrapalham nos estudos, alguma ansiedade, não sei, alguma coisa. Bom, eu vou tentar responder o que ela me perguntou e depois, se ela puder aparecer, ela ocupando a mente, o que ela vai aprender? O que eu digo para as pessoas quando eu atendo as pessoas de ansiedade, tá? Vou falar uma coisa que vai ter muita gente que não vai gostar. Quando eu atendo as pessoas do pânico, o que acontece? Hoje em dia, eu tenho muitos amigos que são psiquiatras e eu gosto muito. Mas hoje em dia existe uma coisa chamada remédio que eu não sou contra. Vou deixar bem claro. Existem muitas pessoas que precisam tomar remédios. E eu não sou contra. E eu não posso dar remédio. Eu sou holística, não posso dar remédio. E quando eu trato alguém e essa pessoa, eu vejo que ela precisa tomar remédio, porque já virou um problema químico, e ela precisa tomar remédio, eu indico que ela passe com psiquiatra, porque, ao meu ver, a única pessoa que pode dar um remédio é um psiquiatra. Mas o que acontece hoje em dia? Eu atendo crianças, atendo adultos, e hoje, às vezes eu atendo criança com 5, 6 anos, que já toma Rivotril. Rivotril virou água com açúcar para todo mundo. Rivotril, frontal, sem falar em bombas, hein? Então é assim, existem coisas tão simples para você sair de um pânico. Eu até estou mandando fazer, eu não sei se eu poderia mostrar aqui, ou poderia falar, mas sei lá. Eu estou mandando, porque todo mundo que eu atendo do pânico é uma coisinha tão simples, chama saco de papel. Você tira uma pessoa do pânico em 2 segundos com um saco de papel. Mas não tem um psiquiatra que explique isso para um paciente de pânico. Então, o paciente do pânico, eu já atendi tanta gente que vem do interior para passar comigo, porque eu ia na Rádio Transamérica, o ano passado eu fui uma vez por mês, que por sinal eu vou agora, gente, me assista na Transamérica no dia 20, estou fazendo merchandising, desculpa, eu vou no dia 29, eu vou no dia 29 agora, nessa mesma Transamérica que eu ia às 8h30 da manhã, nesse programa. Eu ia todo mês na Transamérica, falava sobre pânico, ansiedade, depressão. E aí eu falava de tudo, né? Falava e atendia muita gente de pânico. Mas ninguém sabia como. Então as pessoas vinham do interior passar comigo de pânico. Eu falava, gente, vocês não sabem que um saco de papel tira você de uma crise de pânico? Ninguém sabe. Nenhum psiquiatra avisa. Por quê? É mais fácil você tomar um Rivotril, é mais fácil você tomar um frontal. Só que isso faz muito mal e o saco de papel não. Então, gente, você que tem pânico, realmente você pode, pela mente, você pode, mas você pode pela respiração. Porque o que acontece com o pânico? Quando você começa a ficar ansiosa, você começa a respirar pela boca, você vai oxigenando, aí você começa a hiperventilar. Aí você começa a ter sintomas físicos que são terríveis. E você não consegue controlar. Aí você tem formigamento nos braços, nas pernas, e você não sabe o que você quer fazer. Porque o que acontece? Todo o sangue do seu corpo, ele vai para os braços e para as pernas. Você tem uma força enorme. Você já viu o gato? Quando o gato tá assim, ele quer atacar a gente? É assim que você fica. Você vê um perigo enorme, só que o perigo não está fora. O perigo está dentro de você, ninguém enxerga esse perigo. Você é a única. Então, você tem uma força enorme e você não sabe o que fazer com aquela força. Então, você fica inquieta. Você não sabe se você corre, se você fica sentada, se você ataca alguém, se você grita. É horrível. São 20 minutos assustadores. Quem teve uma crise de pânico sabe o que é. São 10 minutos de pico e depois mais 10. Realmente, quem tem crise de pânico, gente, é só quem passou para saber. É um pavor isso. Então, o que eu digo? Eu tenho até um aqui, ó. Esse daqui tá muito feio, mas é o que o Jacó tá vendo para mim, o orçamento, para eu mandar fazer. Mas eu vou explicar para você, ó. Se você não sabe,
Porque eu vou mandar fazer um com o meu logo bonitinho, mas vou explicar para você agora. Só pode ser esse saco aqui, gente. Ó, não sei aí na sua cidade como é que é. Esse daqui é de pastel. Sabe aquele saco que transpira? Esse saco pardo que transpira? Antigamente o saco de pão era assim. Agora eles estão meio plastificados, meio duro. Então aqui, aonde eu moro, é o de pastel, que transpira. Por favor, não pode ser de plástico e não pode ser aquele duro. Tem que ser o que transpira. O que é que você faz? Você faz assim. Se você começar a perceber que está ficando nervosa, que está ficando ansiosa, faça a respiração nasal. Só assim, ó. Não tem nada de diafragma. É só respirar pelo nariz. Só assim. Essa respiração acalma o seu corpo. Ela é uma respiração yoga, ela é muito antiga. Faça isso várias vezes ao dia. Ela acalma o seu corpo. Em qualquer situação, para quem tem pânico, para quem é ansioso, para quem vai para um exame e tem branco, ela acalma o seu corpo. Só que para quando você está muito ansioso ou muito estressado, ela já não adianta mais. Porque aí você não tem mais paciência para fazer. Aí esse saco é a solução. Quando você já está assim, que nem um gato, não tem mais solução anasal. Aí é isso. Então, para quem é ansioso, para quem é estressado, tenha esses sacos. Eu falo para quando eu atendo o paciente, eu falo, gente, compre esses sacos aqui, deixa no carro, na calça, na bolsa, em tudo. Tem gente que fala, eu tenho vergonha. Vergonha é ter um ataque de pânico. Vergonha é passar mal. Por favor, compre o saco e não passe mal. Não tome remédio à toa. Isso tira você de um ataque de pânico. Porque isso, sabe quando você está assim? Isso relaxa os seus músculos e acaba com o seu ataque de pânico, sem você passar mal. Aí, quando você relaxar, aí você faz a respiração pelo nariz. Você acalma. Você vai tendo controle do seu corpo. Aí sim você pode fazer um monte de outras coisas. Entre no meu site, mande um monte de perguntas. Eu tenho um monte de coisas de pânico. Eu tenho uns 100 e poucos vídeos falando sobre vídeo de pânico, entrevista de um monte de pacientes de pânico. Ou me mande perguntas. Eu nunca estou no computador. Eu não sei mexer no computador. Eu tenho uma equipe que mexe. Vai ser difícil você falar comigo, mas se até você quiser, eu faço um programa aqui com o Bruno, se ele quiser, sobre pânico, um dia explicando tudo sobre o pânico. Isso eu faço, programa, esse tipo de explicação sobre pânico, sobre mente, sem problema nenhum. A gente marca um dia, eu faço, sem problema. Maravilha, a gente vai agendar com certeza. E amanhã eu já vou comprar o meu saquinho de papel para começar o Hangout aqui. Deu para entender, Bruno, como é que funciona? Deu para entender? Entendi. Muito legal. Olha só, abração para a Neia, que está conosco, doutor Alain, médico dermatologista lá de Fernandópolis, Walter lá de Dourados, Fernando lá de Nova Alvorada do Sul. Legal. Olha, você está falando que tem um doutor dermatologista, né? Aí eu tive uma paciente, aí já vai ter até alguns casos, doutor dermatologista para falar. Eu trabalhava num consultório de endocrinologia. E há 3 anos atrás, uma paciente do consultório veio, ela ficou aqui, olha, mas ficou assim redondinho. Ela perdeu todo o cabelo dela, de estresse. Então, quem sabe? Aí todo o pessoal que tá vendo, gente, o estresse faz você perder cabelo. Ela ficou com toda essa região, ficou branco, não tinha irrigação nenhuma. A gente começou o tratamento, ela foi se acalmando, só com isso, porque ela fez até uma aplicação de Botox, mas nada disso adiantou. Só com o relaxamento e com, sabe, ela se acalmando, voltou tudo. Estresse. O pessoal vai achar que eu tô super estressada. Não. É brincadeira. Não, mas não é uma Tem coisa... Tem uma pergunta aqui da Carla. Pois não.
Ela diz o seguinte: Miriam, no YouTube há vídeos de áudio com transmissão de ondas alfa, beta, que prometem a melhora do desenvolvimento da inteligência. Qual a veracidade desses vídeos? Isso funciona? Holosoft, né? Holosoft, uma coisa assim, não é isso? Olha, Carla, o que eu vou te falar? Eu até, se for o que eu estou pensando, eu até comprei uma vez. Ele tem um barulho, eu comprei para ver, porque tudo que me falam eu compro para testar. Quando falam assim, olha, tem um hipnólogo novo, eu quero saber quem é. Quando eu tinha até o programa, eu chamo aqui no meu programa, eu quero conhecer tudo. Porque eu acho assim, até para falar mal ou bem, eu tenho que conhecer a pessoa, né? E eu sempre dou minha opinião. Eu comprei, o que eu vou te dizer? Eu até escutei, se for essa que eu estou falando, Holosoft, Holosonic, uma coisa assim. Eu não consegui nada. Eu acho assim, eu dou um curso de controle mental, aonde você aprende, num final de semana, a você entrar em alfa e em teta. Você mesmo. Então, se você pode controlar você mesmo entrar, por que é que você vai querer escutar o vídeo? Eu escutei o vídeo e eu até dei para uma paciente minha que ela queria, porque para mim eu não vi nada. Mas eu não sei te dizer, porque eu escutei 2 vezes, eu não vi diferença nenhuma. E eu dei para uma paciente. Então, eu não tenho, assim, uma opinião formada para te falar. Mas você mesma pode aprender, sim. E aí faz uma diferença danada. Entre lá no meu site, que tem as pessoas que fizeram o curso comigo. Em um final de semana, você aprende a entrar em alfa e em teta. E aí você programa a sua mente. Aí você cuida da sua mente. Aí é bem diferente. Maravilha. Ô Miriam, o assunto com relação à ansiedade, a alguns transtornos, chama muita atenção do pessoal que a maioria das perguntas que estão vindo para mim são relacionadas a isso. E eu vou aproveitar que a gente está contigo aqui hoje, não vamos entrar a fundo nesse assunto, até porque não é o tema, mas tem uma pergunta do Eduardo. Ele diz o seguinte, vou resumir a pergunta dele aqui. Miriam, o que você sugere para alguém que tem medo do peso das responsabilidades ao assumir um compromisso, pensando que não conseguirá cumprir? Eu estou falando isso porque às vezes pode acontecer num concurso, alguma coisa nesse sentido, uma prova da OAB, mas a pergunta dele é o seguinte, alguém que tem medo do peso das responsabilidades ao assumir um compromisso, pensando que não conseguirá cumprir tais compromissos por essa pessoa ter tido muitas experiências com fracasso. Então, o que você sugere para que ele possa vencer esse medo, do peso das responsabilidades e dos compromissos? Como que é o nome dele, que eu não escutei? Eduardo. Eduardo, eu vou te dizer uma coisa. Nós somos o que nós pensamos. Existe uma frase que eu não sei de quem é, mas eu gosto muito e eu ponho até no meu consultório. O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude seu pensamento e você mudará seu mundo. Lembra quando eu te disse que você manda na sua mente, ou quem manda na sua mente são os seus pensamentos negativos, né? De uma maneira até inconsciente. Do jeito como você está pensando, você não vai conseguir. Eu digo assim, quando eu atendo as pessoas, eu fiz um videozinho, deixa eu ver se eu tenho um papel aqui para poder te mostrar. Tem um papel aqui. Ainda bem que a gente está aqui no escritório. Olha, deixa eu escrever bem grande, acho que você vai conseguir ver. Olha, você está conseguindo ver isso daqui? Vocês conseguem ver? Pipas, consegue ver? Sim. Pipas. O que é isso daqui? Eu digo que a pessoa só consegue realizar tudo o que ela quiser mentalmente
Você consegue ter uma mente plena? Eu fiz 12 passos para uma mente plena, tá? Mas você só consegue realizar quando você tiver pipas. Sabe o que é pipas? Pensamento, a imaginação. Por quê? Nós falamos, a nossa mente, ela não tem boca. Como é que a nossa mente realiza? Pela imaginação. A palavra escrita, a ação e o sentimento. Então, é assim. Quando você quer alguma coisa, então, por exemplo, você quer o meu livro, né? Então, você vai falar assim, eu moro numa cidade que não tem um livro da Miriam. Pois, muito bem. Você pode pegar seu carro, que é a ação, e ir até o outro e comprar. Então, você vai pensar, eu vou comprar o livro da Miriam. Você vai imaginar, imaginando você comprando o livro da Miriam. Você vai falar assim, eu vou pegar e vou comprar. Mas você não vai levantar da cadeira para comprar. Você vai até sentir que vai, mas você não vai levantar da cadeira para comprar. Então, você pode desistir, porque o livro não vai chegar na tua mão. Então, o que eu digo é o seguinte, se você não tiver essas 5 palavrinhas aqui, nada se realiza. Nada. Para que alguma coisa funcione na sua mente, você tem que ter as 5 palavrinhas. As 5. Senão, não funciona. Não adianta você ter 4. Você tem que ter as 5. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não sou negativa. Eu quero muito aquilo. Então, ela fala o dia inteiro o que ela quer. Ela chega à noite e fala assim, mas eu não sinto que eu vou conseguir. Não adianta nada. Não adianta nada. Porque você não sente. No fundo, você acha que você não vai conseguir. O passado da gente serve para ficar no passado. Você teve experiência ruim no passado? Maravilha! Ela serviu de experiência. O passado para a gente serve para assim, quando você fica relembrando o seu passado, o que acontece com a sua mente? A sua mente te dá as mesmas situações do passado no presente. Só que ela só muda de nome. Porque ela entende que, como você está toda hora pensando no passado, ela entende que você quer isso no presente. Então, ela muda os nomes, mas ela te dá as mesmas situações. Você fica vivendo em círculos, mas você vive toda hora as situações do passado no presente. Aí você não tem futuro. Aí, quando você pensa no teu futuro, o teu futuro é negro. Porque você sempre acha que não vai conseguir nada. E quando você pensa no passado, você é rancoroso. Então, você não vai sair do lugar nunca. Quer sair do lugar? Pare de pensar no passado. Bom ou ruim, ele já passou. Você não muda. Se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi péssimo, ele já passou. Deixa ele para trás. Quando você pensar nele, deixa e pensa no seu presente. Você pensa no seu presente, que aí sim, você começa a construir um futuro. E aí, quando você pensar no teu presente, pense de uma maneira positiva. Eu dou para todo mundo que eu atendo uma frase de uma pessoa que eu acho ótima, chamada Emily Coué. Eu tenho 55 anos, então eu sou de uma época, né? Eu escutava, eu acho que, não sei quantos anos você tem. Desculpa perguntar, acho que a gente não pode perguntar a idade, mas quantos anos você tem? Eu tenho 32. Então, você é muito novo, você não vai lembrar. Mas existia Osmar Cardoso. Ele falava, era um astrólogo que ele falava todos os dias sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. E eu achava que essa frase era dele, eu era muito pequenininha, mas achava que essa frase era dele. Quando eu fui estudar hipnose, e quando eu me envolvo numa coisa, eu vou a fundo. Eu fui estudar hipnose e eu descobri que essa frase era dele. Ele foi o pai da hipnose. O pai da autossugestão. E eu me apaixonei por ele, me apaixono por todas essas coisas bem antigas. Ele é de 1700 e alguma coisa. E eu dou para todo mundo que eu atendo.
Eu falo para as pessoas, quando você não sabe exatamente o que você quer, porque hoje o maior problema das pessoas não é elas atingirem a meta, e sim definirem a meta. Então eu falo, como você não definiu a sua meta, fale, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, todos os dias. Em menos de uma semana, você muda a sua mente, só falando essa frase. Mas aí não é falando uma vez, você é uma pessoa negativa. Então fala de manhã, de tarde, à noite, um monte de vezes, mas acreditando que você vai melhorar. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. A mudança é tão grande, mas tão grande, em muito pouco tempo. Porque senão a gente não muda. Isso é verdade. Olha aí, Eduardo, que aula, hein? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu vi que o pessoal deixou bastante coisa relacionada a algumas coisas relacionadas ao pânico. Eu vou fazer assim, eu vou agendar com a Miriam. A agenda dela agora, que é lançamento de livro, está bem corrida, mas eu vou conversar com ela depois para a gente fazer um hangout sobre isso, sobre ansiedade, pânico, alguns transtornos que possam estar atrapalhando você, que eu vi que tem muitas perguntas aqui nesse sentido. E eu vou pedir para a Miriam, para ela assim, resumidamente, Miriam, eu sei que o seu conteúdo, o conteúdo do seu livro é extenso, tem muita coisa e muitas informações relevantes, mas assim, qual que é a dica que você daria, além de tudo que você falou, para, vamos dizer assim, finalmente a pessoa conseguir o tema-chave aí que eu coloquei, que a gente colocou, em uma hora, poder aprender ou assimilar o conteúdo que ela demoraria uma semana. Resumidamente, quais são os passos que ela poderia seguir? Além de comprar o seu livro. Primeiro lugar é comprar o meu livro. Compre meu livro, é baratíssimo. Compra o livro e quando cair para a Amazon vai ser mais barato ainda e eu vou ficar feliz da vida, porque o meu intuito é que ele fique muito barato, é isso que eu quero, entendeu? Eu quero que meu livro seja acessível para todo estudante ter o livro, é isso que eu quero. Eu acho assim, eu gostaria que todo mundo fizesse o relaxamento que está no YouTube, para que todo mundo dormisse bem. Gente, se vocês soubessem, 80% dos problemas da gente, físicos, tá? Acontecem porque a gente não dorme bem. Quando a gente passa a dormir bem, melhora tanta coisa. Hoje em dia eu atendo as pessoas, e às vezes eu descubro que as pessoas às vezes não têm nada. É que elas vão no médico, e hoje você vai no médico, é assim, é uma coisa tão descartável, você entra numa consulta, às vezes é assim, 10 minutinhos, curte, 15 minutinhos e vai. E eu fico uma hora com a pessoa. Então, às vezes a pessoa só quer uma atenção. Então a gente descobre que tá tudo tão... Sabe? Ninguém dá atenção, ninguém escuta. Então eu acho assim, eu acho também que as pessoas têm que procurar se conhecer. Todo o meu trabalho é voltado para o autoconhecimento. As pessoas hoje entram em casa e a primeira coisa que elas fazem, se elas estão sozinhas, é ligar o som, é ligar a televisão, porque elas têm medo de escutar o que vai passar aqui dentro, de escutar a voz dela. E eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é escutar a gente. Porque eu, pelo menos, adoro a minha companhia. E acho que você deveria adorar a sua. Você deveria ser a sua maior amiga, o seu maior amigo. E não é isso que acontece. Então, se você não gostar de você, quem vai gostar? Fica difícil. Todo o meu trabalho é baseado no autoconhecimento. E é isso que eu pus no meu livro, é isso que eu vou pôr nos outros livros. Então, se você quer saber um pouquinho mais, leia o meu livro, faça o meu relaxamento que é de graça no YouTube, me mande e-mails, eu vou ter o maior prazer de responder. Se tiver outros hangouts, eu faço, adoro o trabalho voluntário. Se eu puder te ajudar sobre pânico, sobre depressão, sobre estresse, com o maior prazer eu volto.
eu gosto de fazer isso. O que mais? Maravilha. Miriam, e o pessoal que quer adquirir o seu livro, como faz para chegar até ele, para ter acesso ao seu livro? Qual que é o caminho? Ele está nas livrarias Saraiva, Cultura, no Brasil todo, e está no meu site, que a gente entrega para o Brasil todo também. É o miriamdurante.com.br/aprendizagem acelerada. É isso, né? É só por Miriam Durante. Tá. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu peguei o link aqui do site. Vocês estão nos acompanhando. Eu vou deixar o link do site da Miriam. Você pode entrar nesse link. Lá tem um campo de solicitação, tem um contato lá para você entrar em contato com a equipe dela. E aí você manda a sua solicitação para ter informações sobre o livro. Deixa eu ver se tem mais alguma última pergunta aqui e a gente já finaliza. Miriam, o seu canal do YouTube, basta digitar o seu nome, é isso ou é um instituto? Não, é meu nome, Miriam Durante, é tudo meu nome. Tá, ok. Eu tenho um canal com o pessoal perguntou aqui. 100 e poucos vídeos, e o meu relaxamento é só por Aprenda a Relaxar, é o primeiro que aparece. Põe Aprenda a Relaxar, é o primeiro vídeo que aparece. Maravilha. Miriam, olha só, agradeço a sua disposição de estar aqui. Eu sempre falo isso e o pessoal acha que já está até enjoado, mas assim, as pessoas que estão vindo aqui, eu sei que são atarefadas, que têm muitos compromissos, que estão desenvolvendo e divulgando seus trabalhos, não só na sua região, mas em todo o Brasil. Eu sei como que é a agenda, mas você gentilmente cedeu esse espaço para estar aqui e eu agradeço de coração, em nome de todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, e eu tenho certeza que tocou na vida de muitas pessoas e agregou valor para muita gente. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a você. Vou deixar aqui você para você dar o seu último tchauzinho aí para o pessoal, o seu boa noite e as suas considerações finais. Eu é que agradeço, achei que foi rápido demais. Eu que agradeço, eu falo muito. E as pessoas você foi perguntando, eu fui falando. Espero que eu tenha ajudado. E aquela pessoa de pânico, se ela quiser saber mais alguma coisa, por favor, me procure. E se as pessoas quiserem saber mais alguma coisa a respeito ou da ansiedade, aquela outra pessoa de ansiedade que queria saber sobre o livro, estou à disposição. Até a próxima. Maravilha. Pessoal, então é isso. Eu me despeço de vocês, desejo a todos uma ótima semana. Próxima segunda, 21 horas, estarei com Armando Comitri. Nós vamos falar de um tema que é relacionado a empreendedorismo. Então você que tem dificuldades em empreender, que quer conhecer alguns aspectos positivos que possam te ajudar a ser um bom empreendedor ou desbloquear, né, vamos dizer assim, eliminar alguns bloqueios que têm impedido você de ser próspero nos seus empreendimentos, o Armando é expert nessa área e a gente conseguiu agendar com ele vai estar aqui também conosco na próxima segunda. Eu vou bater um papo com a Miriam agora e a gente já vai programar aí, agendar um próximo hangout para falar de ansiedade, de alguns transtornos, de algumas fobias ou alguma coisa que possa ser relevante e ajudar você, ok? Gente, um beijo no coração, a gente se vê na próxima segunda. Tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau. Até mais.